Oi, voltamos. Oi. Caiu. Pronto, voltamos. Caiu um pouquinho. Eu não sei se é porque meu esposo e eu estamos usando a internet com live, aí às vezes fica pesado, não sei. Alguma coisa da Pode ser, conexão. talvez. Mas então vamos lá, a gente estava falando justamente sobre essa importância das fases do desenvolvimento infantil, né? Isso. Eu não sei até onde parou, onde Aí eu tinha falado. você estava falando da importância dessa dependência, né, de uma fase para outra, que é tudo muito perfeito, né, e necessário Isso, para a criança. isso. Então, assim, desde que a criança é pequenininha, ou tá lá com seus 2 meses, a gente reforça muito, por exemplo, a importância de colocar de barriga para baixo. Não é só Uhum, por colocar de barriga para baixo. Ali já é um preparo para o engatinhar, por exemplo. Entendeu? Então, uhum. assim, uma fase depende da outra. Então, é muito importante que todas essas etapas, elas aconteçam. Uhum. É, e outra coisa, Paty, é importante é que às vezes como é que eu ia falar? Os pais, eles ficam muito ansiosos com relação justamente a essas etapas, né? E Uhum, aí ficam ali em busca e nessa comparação de observar o que é normal, o que é anormal, né? Na sua uhum. criança. E cada vez mais esses estímulos que poderiam surgir ali justamente desse ambiente permitido acaba sendo privado por conta dessa exposição a crianças telas, que nada Sim. mais é do que um excesso de estímulo visual, mas que de certa forma paralisa o corpo, né? Uhum. É um fenômeno muito estranho, porque justamente separa o corpo do cérebro, né? Um corpo Sim. super estimulado, um cérebro super estimulado de um corpo imóvel, né? É justamente isso que a Uhum. gente vê. Né, que é Sim. diferente de quando a criança está no seu ambiente que explora tudo, né? E aí o Isso. corpo e todos os sentidos ela está usando naquele momento. Aí eu queria que você falasse também, Paty, um pouquinho da participação dos pais nesse processo de estimulação da criança. É fundamental essa participação. Assim, porque às vezes a criança faz a fisioterapia, por exemplo, 3 vezes na semana. Digamos que uma Uhum, hora. Mas o restante do dia a criança está com os pais. Então, assim, uhum, é muito importante, não só os pais como o cuidador. Eu sempre gosto de atender, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o cuidador, quem é que fica mais tempo com a criança. Para estar ensinando movimentos, ensinando posturas, ensinando atividades que ela possa estar fazendo em casa para também estimular, né? uhum, Quando você falou da questão das fases e da comparação, porque acontece muito isso, né? Ah, mas o filho uhum. de fulano sentou com Já tantos faz meses. isso, né? Isso, assim, a gente sabe, realmente, cada criança tem seu tempo. Mas a sequência tem que acontecer certinha. Assim, tem que sentar, engatinhar tudo bem certinho. Porque muita gente fala, ah, não, Uhum. meu filho não engatinhou. Meu filho não sentou direito. Mas assim, tudo tem que acontecer. Então, não pode existir isso muito de comparação. Cada criança tem o seu tempo. Uhum, isso mesmo. E assim, Paty, você já percebeu agora, né? Assim, não sei se você vem percebendo isso agora na atualidade, das crianças chegarem, por exemplo, para você no consultório, já com algum diagnóstico patológico, né, neurológico, e que você percebe que, além disso, os pais ou os cuidadores acabam deixando a criança mais passiva para ficar mais calma com a tela, né? Sim. Porque sente essa necessidade. Porque crianças com problema neurológico normalmente são crianças que têm esses estímulos e que Uhum. às vezes pode, de certa forma, irritar o pai ou até deixar ele constrangido. E ele usa a tela para essa. Não sei se você já percebeu isso. Demais, muito. Porque às vezes é uma criança que fica um pouco mais irritada e aí com a tela fica mais calma, então assim, é a tela o tempo todo e usam como se fosse para super proteger, digamos Uhum, assim, né? Para deixar a criança, não, não quero irritar. Ela gosta, então ela vai ficar lá com a tela. Tem muito. uhum. Carla tá aqui na live também, ela trabalha comigo no consultório. A gente vê muito criança desse jeito. Tem criança que tem momento que a gente não consegue fazer um atendimento e só consegue quando pega o celular. Então, assim, Sério? sério. Tem crianças que, em alguns momentos, a gente tem que fazer até o uso para conseguir alguma coisa. Porque já está tão Fazer se mover, habituada, né?
tão condicionada naquilo que é muito difícil a gente cortar assim de vez, entendeu? Uhum. E olha que você trata aí da primeira infância, né? O seu Isso. público-alvo é a primeira infância. E pode continuar, pode falar. E você falou isso, eu lembrei, assim, hoje em dia o que eu tenho mais visto é justamente isso. As crianças bem novinhas já com esse vício pela tela. Uhum. E importante você mencionar isso, sabe por quê? Porque a gente, recordando, por exemplo, da orientação mais básica que a gente tem, mais difundida, que é a da Academia Americana de Pediatria, que é de zero telas ali, principalmente nesse momento Sim. crucial, né? Do 0 aos 2 anos. E aí muitas pessoas falam, ah, mas por quê? Né? Algumas pessoas falam, ah, por quê? Qual é a lógica? E aí, se a gente recordar, por exemplo, daquele primeiro experimento, né? De um experimento básico que o Kandel fez, né? Que foi o neurocientista que deu aquele termo da plasticidade neuronal. O que ele observou? Ele observou justamente que a gente não nasce com o cérebro pronto. Então, as conexões, vão sendo formadas a partir dos estímulos. E num experimento muito simples, muito claro, ele colocou algumas crianças dentro de uma sala com a bola vermelha. E aí, algumas crianças foram até a bola, outras não foram. E depois ele pediu para os pais irem até lá e falar, ofereça a bola da forma como você ofereceria. Aí o pai chega, olha, vamos brincar com a bola, vamos fazer isso, vamos jogar. E aí as crianças foram. Pergunta, o que foi decisivo para fazer a criança ir até a bola? Foi a forma? Foi a cor? Ou foi a participação, essa comunicação? Né? Eu estou falando isso porque justamente essa comunicação, essa interação carnal, que não pode ser substituído por uma tela. Exatamente. Né? E às vezes a gente tem essa ilusão de que a tela faz aquilo até melhor, porque fala inglês, porque não sei o quê. E não, né? E aí a gente acaba vendo essas crianças que são excessivamente expostas, como você falou, e aí tem uma série de fatores por trás pelos quais os pais, né, fazem essa exposição, também não vou julgar aqui, mas acho que tem um fator que a gente pouco menciona, sabe o que é, Paty? Que é o fato do julgamento da sociedade. O julgamento da sociedade da criança ser criança. Por exemplo, uma criança que tem um problema neurológico, ela se comporta daquela forma. E aí a sociedade julga os pais e os pais, para deixarem as crianças quietinhas, né, para se encaixar dentro da sociedade, dá o celular. Para a criança ficar quieta na igreja, para a criança não fazer bagunça, para não sair correndo no restaurante. Então é culpa nossa também, eu acho. Verdade. Né? Verdade. Você não sente que os pais sentem essa vergonha e às vezes querem isso, né? Esse comportamento, né, considerado normal. Para não irritar as outras pessoas, né? Tipo assim. Isso mesmo. Então, essa falta de estímulo natural e, por outro lado, esse excesso de estímulo, né, que vem apenas da tela, tem um impacto muito grande aí nas crianças. E eu não sei, Paty, se essa é uma realidade clínica para você. Queria que você falasse para a gente. Se você já percebeu nesses pais, ou dentro ali da clínica, até da equipe de saúde, se existe esse equívoco com relação ao que a criança pode ter por conta do uso da tela. Tipo assim, o fato da equipe, por exemplo, considerar que talvez o que ela tenha é por conta do uso excessivo da tela, ou não, é por um problema realmente patológico, né? Porque eu percebo que existem alguns equívocos, porque muitos diagnósticos são dados com base nos sintomas. Mas eu não sei se essa é a sua realidade, ou se você já pega um público com o diagnóstico já fechado, entendeu? Assim, você falando, eu pensei mais em crianças, por exemplo, do aspecto autista. Isso mais mesmo. isso, né? Que já é um diagnóstico muito difícil de fechar, né? Assim, é bem complicado. E hoje eu vejo que às vezes não fecha o diagnóstico, mas você vê uma criança com sintomas bem parecidos. E quando a gente vai ver, é aquela criança da síndrome da tela eletrônica, né? Aquela criança super irritada, aquela criança que ela quer ser estimulada, ela só quer ser estimulada, não. Ela é como se ela só funcionasse de acordo com o estímulo. Por exemplo, o visual. É uma criança que não gosta de toque, porque ela não vivencia o toque.
entendeu? Isso. Então, assim, às vezes confunde com um diagnóstico que não é muito bem, assim, não é um diagnóstico, né? Por exemplo, não é um autismo, mas é por um fator material, vamos Estressante, dizer né? assim. Isso. Estressante, que coloca a criança, né, com aqueles sintomas que se assemelham, né? E como é uma Isso. condição patológica que dá o diagnóstico através, né, deste conjunto de sintomas, acaba tendo uma repercussão nesse sentido, É. realmente. E assim, E aí eu eu acho assim, como já é um diagnóstico difícil, isso está atrapalhando muito mais. Verdade. E assim, Paty, você falou aquela hora da necessidade de como você estimula e conversa com os pais sobre o brincar, né? Sobre o estar no chão, né? Explorar e tal. E a gente também percebe esse brincar sendo perdido aos poucos, né? E eu Sim. sei, porque eu também sou fisioterapeuta, de como a gente usa lá na clínica aquela quantidade de coisas do dia a dia, né? De aparelhos e brinquedos que normalmente chamam a atenção da criança, né? Tanto no auditivo quanto no visual, no sensorial. E cada vez mais eu percebo assim, ao meu entorno das crianças que estão, né, perto de mim, que é muito diferente da sua situação, que já recebe uma quantidade maior de crianças, como esses estímulos que normalmente atrairiam a criança não estão mais atraindo elas. Né? E você falou aquela hora que muitas vezes seus colegas aqui também, né? Muita gente aqui falando com muito carinho com você, dizendo que também precisa às vezes, né? Utilizar desse artifício, que é o que chama a atenção da criança, para trazê-la para o tratamento, né? Para o Sim. movimento, para fazer aquela terapia, senão fica parado, né? Com relação a essa fase, né, e essa importância do brincar, Paty, como que você explora isso com os pais? Você chega a explicar, falar como é? Você percebe que tem um equívoco com relação às atividades programadas, que é outra coisa que às vezes confunde com o brincar? Sim. Sim. Eu tento. Eu fiz um curso de programação neurolinguística, né? Que eles têm uma frase que, para mim, assim, foi fundamental. E eu carrego para tudo, que é o aprender está no fazer. E se a gente for pensar, vale para tudo. Verdade. A gente aprende a dirigir um carro dirigindo. Se a gente ficar só na teoria, a gente não vai aprender. A criança vai aprender a rolar como? Tentando rolar. A criança vai Tentando. sentar desse jeito, vai andar desse jeito, vai engatinhar desse jeito. Então, se eu não coloco a criança, se eu não desafio a criança e coloco ela naquela condição, ela não vai aprender aquela atividade. Entendeu? Porque eu falo, eu brinco que a gente está ali fazendo atividade. Eu não penso só no atraso em si. Claro, eu tento colocar o que é que a criança está fazendo dentro daquela idade e o que é que Do ela está tendo de esperado, né? atraso. Do Isso. esperado. Mas assim, eu penso numa atividade e a gente pensa em função. Então, assim, essa questão do estímulo, não como atividade, como é que eu vou dizer assim? Tipo assim, muita gente fala, tipo assim, uma atividade física, um exercício. Não, você vai brincar com a criança. Só que você vai brincar com a criança um pouquinho diferente. Por exemplo, se é uma criança que a gente está naquela fase de treinar o rolar. Ó, pai, você vai deixar essa criança mais deitadinha, vai colocar os brinquedos ao redor. E assim a gente vai orientando estratégias para que o pai brinque, para estimular essa criança a fazer o movimento que a gente quer. E acaba que esse permitir, às vezes, que é difícil para os pais, né? Esse permitir de Sim. colocar, de deixar, não sei se por receio também, né? Mas muitas vezes também acho que pela velocidade das coisas hoje, de que todo mundo precisa, e aí depende apenas da fisioterapia, né? Deixa para fazer isso lá na fisioterapia, né? Como se fosse assim. Isso. A superproteção do medo, assim, a gente tem um público, assim, por exemplo, de crianças prematuras. Então, assim, de mães que passaram um tempo na UTI, sabem daquela coisa toda, então ficam com aquele medo, assim. E, digamos assim, ficam com a pena, né? Da criança, de colocar a criança naquela situação. Porque, às vezes, a criança não fica sorrindo o tempo todo. Então, assim, você vai fazer uma atividade, a criança reclama, a criança chora. Aí por exemplo, às vezes
a mãe tá lá super firme, faz. Aí vem o pai, não, pega, dá um Uhum. brinquedinho. E assim, às vezes a gente coloca a criança para tentar pegar um brinquedo, por exemplo. Aí vem alguém e dá o brinquedo e facilita. Então, assim, Uhum. tem que ir lidando com isso, porque às vezes é meio que sem perceber. Eles fazem isso Uhum. pela questão da Na superproteção, né? bondade mesmo, né? Isso, então não percebem que estão atrapalhando um pouco o desenvolvimento da criança, porque estão facilitando muito. Uhum. Verdade. Muito perfeito isso que você falou, Paty, que não só com relação a isso, mas a gente pode trazer isso para o todo, né? Não só essas crianças bem pequenas, não só as crianças que têm algum problema no né? Com relação ao atraso no desenvolvimento, mas também no geral. A gente percebe que todas as crianças, né? A sociedade como um todo, nós estamos vivendo isso, né? De sempre oferecer para a criança a coisa pronta. E o próprio brincar está nesse sentido, porque, por exemplo, o brincar, né, que a Renata Meirelles do Território de Brincar fala, é quando parte da criança, né? Parte da criança fazer aquilo. Ela tem a curiosidade, né? Você deixa, permite, apenas permite, e parte dela pegar uma panela, pegar um treco e começar a fazer. Porque é assim que a Isso. criança, né, brinca, partindo dela. Que era como, por exemplo, a gente fazia. Só que hoje, além dos brinquedos serem produzidos em uma quantidade muito grande, brinquedos com uma única possibilidade de brincadeira, né? Muito plástico, muitas vezes. E também, além, somado a esses brinquedos dessa forma, nós temos também as atividades programadas. Para cada instante, a criança tem uma atividade programada. É natação, é o balé, blá, 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 blá. Então, ela não tem Uhum. tempo. Tempo para brincar. O que é brincar? Brincar. Partir dela. Isso. Fazer o que Partir ela quer, dela, o que ela tem pegar, vontade. fazer o que ela quer. Isso mesmo. Então a gente perde isso e às vezes a gente compara com a atividade planejada, programada, e não é a mesma coisa, Não. né? E é justamente daí que tem o protagonismo da criança, né? Ela vai se habituando a eu sempre preciso de alguém para me dizer o que fazer, né? Para me dar o horário, para me dar a tarefa, me dar a atividade. Eu não paro, eu não tenho essa iniciativa. Então, Uhum. isso é uma coisa muito interessante da gente estar mencionando, Sim. referindo lá atrás dos bem pequenos, que às vezes recebem ali na boa vontade dos pais, né, de privar aquele sofrimento, aquele esforço que ele é necessário, porque o Sim. processo é necessário, né? E aí acaba privando e tendo uma repercussão muito negativa no caso das crianças, né? Porque Uhum. precisam desse processo de iniciativa, né? Isso. E assim, Paty, queria também que você comentasse com a gente um pouquinho como que é, não sei se você também tem essa relação, esse contato, né? Porque eu sei que a equipe trabalha de certa forma interligada. Se você percebe dentro das crianças, né? E eu sei que o seu perfil já é um perfil de crianças que já tem esse atraso, a questão da comunicação, não estou só falando da fala, tá? Da linguagem, mas na comunicação mesmo verbal, corporal, de se comunicar até com o cuidador mais próximo, né, o principal genitor. Uhum. Se você sente que tem uma dificuldade nessa comunicação mesmo corporal da criança com o seu cuidador, e se você atribui isso a, por exemplo, essa falta de contato, né, do pai com a criança, da mãe com a criança, se você percebe isso. Eu não tenho muitos casos assim, desse jeito não, Di. Mas já você falou, eu me lembrei de de uma Uhum. criança. É, como eu até já falei, como tem só aquela questão do estímulo visual, então é uma criança que ela é hiperexcitada no visual e os outros estímulos, os outros sentidos não são muito utilizados, né? Então, assim, é uma Uhum. criança que é muito sensível, por exemplo, ao toque e não gosta, porque é um sentido dela que não é trabalhado. Uhum. Isso mesmo. Eu também percebo isso quando eu vejo, né, as crianças, as mães me dão esse feedback, tanto do toque quanto do contato visual, que é encarado pelas crianças como uma ameaça, né? A criança que não tem esse estímulo e que é super estimulada pelas telas, o contato mesmo visual, o olho no olho, para ela é encarado Uhum. como uma ameaça, então ela desvia o olhar, ela não gosta do toque. Sim. E aí eu, Porque o olhar dela tá sempre ali fechado, né? Para uma tela. isso, o olhar dela está sempre fechado para uma tela. Assim, aqueles conflitos
que são necessários e importantes da convivência pessoal mesmo, né? A gente não tem esse conflito, por exemplo, dentro da tela. Primeiro, o ambiente já está pronto ali, né? A criança vai para aquela brincadeirinha ou para os videozinhos, desenhos do YouTuber, né? O ambiente está pronto, ela entra. Ela não precisa criar o ambiente, né, da brincadeira. Como, por exemplo, faz de conta que aqui é um castelo, né? E toda essa construção que a criança faz, inclusive de lidar com o conflito, de, por exemplo, com um colega falar, não quero brincar, e lidar com isso, né? Veja que situação, isso ela não encontra dentro do mundo virtual, né? De lidar com esse conflito de um colega que, um mal entendido, por exemplo, bateu, não foi uma batida, eu encostei. Então, essas realidades também que acabam permeando aí o uso da tela eletrônica, que às vezes parece ser muito confortável e aos olhos dos pais parece ser perfeito, mas que não é perfeito porque tem essa imperfeição de não ter o imperfeito, né? Justamente do real. Ó, tô vendo aqui, ó, muita gente com muito carinho com você, Paty. Paty é top, gente. Ó, eu não tô Zinha, conseguindo obrigada. ver nenhum comentário. Zinha, nossa Não tá colega, aparecendo nada aqui obrigada, pra mim. viu, Roberta, por aparecer, por acompanhar, pelo carinho. Ela tá falando aqui, ó, vejo algumas crianças que andam muitas vezes na ponta dos pés, como se fosse uma alteração na sensibilidade e na percepção corporal. Verdade. Você percebe isso também, Paty? Dessa falta de... Sim. Né? Déficit de equilíbrio. Isso. Uhum. E também falando do movimento, né, que é importante, né, que precisa do estímulo sensorial, né, proprioceptivo, mas também um movimento necessário para a criança, que é privado também por essa criança que fica excessivamente. E quando eu falo criança, às vezes a pessoa acha assim, a criança mais velha. Gente, tem brinquedo da Fisher Price para criança pequenininha ficar no bebê conforto assistindo tela, com suporte para tela. Tem troninho da Fisher Price com suporte para tela. Então não é para criança maiorzinha, é para bebê. Não é verdade, Paty? Uhum. Tem. Então, cada vez mais recente, né? Cada vez mais nova, essa criança vem tendo esse estímulo que vai privando-a do movimento. Porque o que uma criança pequena, né, normal, que não tem alteração no desenvolvimento faz? Movimento. É só o que ela faz. Né? Exato. E aí, além disso, aí as pessoas acham que as crianças que têm algum retardo, algum déficit nesse desenvolvimento, que tem que entender que ela precisa de muito mais estímulos, né, Paty? Às vezes a família não entende, né, que ela precisa muito mais de estímulo para acompanhar, né, para se desenvolver nesse sentido. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Roberta está falando aqui, ó, justamente por não estarem trabalhando a percepção corporal. Isso mesmo, Zinha. Perfeito. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar aqui, tá? Que eu sempre estou lendo, estou me passando, às vezes a gente perde um pouco, mas a gente sempre volta. Tá. E Paty, outra coisa que eu ia te perguntar é sobre... sim, se existe algum caso, né? Se você já presenciou esse caso, essa situação de crianças que tenham uma outra criança como irmão, enfim, alguma criança dentro do ambiente dessa outra criança que já tem um atraso, e se isso, de certa forma, estimula a criança a ser criança, ou se não, se você percebe que isso não interfere, né? Algumas pessoas falam isso, né? A minha criança tem atraso no desenvolvimento, eu não sei se uma outra criança talvez ajudaria, ou um animal, ou alguma coisa nesse sentido, por conta da observação, né, do ambiente. Uhum. Sim, ajuda bastante. E em alguns casos, não em todo momento, mas, por exemplo, eu tenho algumas crianças que têm irmãos. E em alguns atendimentos e em alguns momentos, a gente coloca o irmão ou a irmã, quem quer que seja, para brincar junto. Entendeu? Ou do mesmo jeito. E a gente sabe que se tivesse recebendo o estímulo adequado, a criança já ia ter evoluído mais. Até porque vocês que trabalham o tempo inteiro e tem várias crianças com a mesma condição, conseguem comparar, né? Olha, fulano... É claro que tem as devidas especificidades, mas você consegue saber, ó, tem a mesma idade, o mesmo problema. Esse recebe mais estímulo, então
né? Tá tendo isso. Esse Uhum. que não tá, né? Não tá tendo esse estímulo, ou tá tendo alguma coisa que tá barrando, né? Ou tá tendo alguma coisa que tá impedindo, né? Então, Sim. eu preciso do estímulo, né? E aí tem essa participação, esse auxílio e essa orientação. E aí, às vezes, a fisioterapia, ela tem um papel muito importante e o mais difícil da fisioterapia é porque a gente precisa muito da participação do outro, né? Sim. Tanto do paciente, como no caso das crianças, da participação dos pais das crianças. Sim. A gente não consegue andar só a gente, não é um medicamento que injeta e pá, né? Então, isso Uhum. muitas vezes é incompreendido, né, para as pessoas. Não sei se você, como profissional, percebe e sente isso, Paty. Porque é muito Sim, triste com também, certeza. né? É, com certeza. Porque assim, eles nunca acham, óbvio, que estão prejudicando. Uhum, Então, assim, ele já tem aquilo construído e você desconstruir esse pensamento de uma uhum, superproteção é difícil. É muito é difícil. verdade. E a gente tem que chegar devagarzinho, porque até o jeito que a gente vai tentar despertar isso do pai ou da mãe ou da avó, de quem quer que seja que está tendo esse condicionamento, a gente tem que ter muita calma. Porque, a depender da forma que a gente fale, a gente vai afastar aquele familiar, por exemplo. Ele vai dizer que Uhum, não gostou e que não volta mais. que não Então, volta assim, mais. é bem difícil essa parte familiar. Tem que ficar numa linha ali bem cuidadosa, né? Para Uhum, atrair, isso. né? Falar sem falar, né? E aqui tem uma É, pessoa falando, provavelmente é colega sua também, Dai Borges. Ela está falando que a criança sim, passa 99%, né, da semana do mês com a família, de fato. E eles isso. precisam dar continuidade a esse cuidado. Com E certeza. por outro lado, também tem outro lado dessa estimulação, né, que a fisioterapia proporciona e medeia e faz também, que é o fato de que quando a criança não vai também, os pais também sentem, né, Sim. sentem a falta. Né, e como a Uhum. criança, de certa forma, tem uma queda naquela estimulação. Né, e Roberta está dizendo isso aqui, né, até porque elas respondem muito mais rápido ao estímulo da fisioterapia, de fato. Então, os Uhum. pais também percebem isso, né? Sim. Essa, essa necessidade, essa importância, até porque sentem Uhum. que quando a criança não faz, tem um atraso, né? Isso. Tem um déficit. A gente viu muito isso agora por conta da pandemia, né? Uhum, Porque logo no início, mais ou menos abril, março, assim, a gente chegou a fechar o consultório, né? Óbvio. E aí, assim, era orientação, a mãe fazia vídeo, fotos e ia mandando, mas nunca a mesma coisa, né? E uhum, aí, há um tempo atrás, quando a gente retornou os atendimentos, ainda tem algumas mães que ainda estão com medo e tem todo o direito, né? Vai uhum. de cada um. E as que já estão voltando, a gente já tem bem esse relato. Que, poxa, o tempo que ficou parado, Já teve né, uma já teria diferença, né? evoluído mais. Assim, o pouco tempo que voltou, olha como já está evoluído, né? Olha como já está bem Uhum. melhor. Então, assim, a gente está vendo muito isso agora. Aham. Então, eu ia até perguntar isso para você, Paty, sobre esse período, né? Como que vocês fizeram? De certa forma, não teve, mas vocês continuaram tendo a comunicação com a família? Ou não teve isso? Como que foi com as crianças? Porque os bem pequenos, e no caso das crianças que já têm algum problema neurológico, né? É mais complicado isso. Como que vocês Uhum. lideram com essa situação nesse período? Você falou que agora já está voltando, mas como que estava? Isso. Parou de Vídeo, fato? foto. A gente chegou a parar o atendimento presencial mesmo por um tempo. Uhum, Mas assim, a gente sempre trabalhou muito com o pai do lado, com o cuidador. Então, assim, uhum, não só por conta da pandemia, mas já é um perfil da gente. Então, assim, sempre ensinando atividades para fazer em casa. E assim, os uhum. pacientes que eu atendo mesmo nesse tempo, as mães sempre mandavam vídeos, fotos, olha o que está fazendo. Aí davam orientação, ó, ajeita esse pé, um sapato, alguma Uhum, coisinha assim do tipo, para ir ajudando, entendeu? Para não aham, prejudicar mais ainda essa falta. entendi. Verdade. E ó, Roberta colocou um comentário aqui importante, ó. Eu acho que um papel importante hoje de nós fisioterapeutas é justamente estar atentos não só à motricidade, mas
também a possíveis déficits de atenção. Com certeza. Assim, realmente, a atenção, não só para nós fisioterapeutas, né? Acho que para todo mundo, por exemplo, educador, né, a escola, todo mundo. E a atenção é justamente o que a tela faz, né? Ela captura a atenção da criança. Então, se ela captura a atenção para a criança é tomada por aquele estímulo. Então, ela não vai observar o resto. Ela não vai se interessar pelo resto. E se isso se mantém por um longo período de tempo, a ponto da criança se habituar a esse estímulo tão excessivo, ela não vai sentir prazer com outras coisas que normalmente daria prazer. Porque ela está acostumada com um nível de prazer muito alto. Então, por exemplo, você chegar, olha aqui a bolinha, não sei o quê, olha, nada atrai mais. Porque como é que você quer competir com um excesso de estímulo, um excesso de dopamina, né? Quando, na verdade, o brincar, o andar de bike, outra coisa, são gotículos daquele, né? Daquela dopamina. Então, é desleal. Por isso que a gente precisa ter uma preocupação muito grande com a atenção. Senão a gente vai ficar dando murro em ponto de faca o tempo inteiro. Né? E é importante também conversar com os pais sobre isso, né? Sobre essa necessidade deles também terem esse cuidado com a atenção da criança. Porque não adianta de nada falar, tô atarefado, vou botar lá, enfim. E depois ficar o resto do dia tendo problema com o menino, para de fazer isso, o menino vem fazer isso. Na época que minha filha estava assim, eu falei para meu esposo, falei, não adianta de nada eu deixar minha filha 40 minutos com um celular na mão para eu lavar a casa, arrumar as coisas, e depois eu passar o resto do dia tendo que lidar com birra, com choro, com eu quero de novo, eu quero. Não adianta. Então, assim, é importante a gente dosar e entender assim, no lugar de que isso está. Isso. Não é que é para acabar, mas assim, no lugar de que está esse momento dela aí, ela poderia estar fazendo o quê nesse momento? Se a gente para pensar assim, a gente pode, por exemplo, entender que um filminho sentado com o pai, conversando, mediando, falando sobre aquilo, é super estimulante. Você não pensar uma coisa aqui. Porque isso foi bom, foi importante, foi relevante. Mas em outros momentos você fala, poxa, meu filho ficou aí o dia inteiro, né? No lugar de que está isso? Então aqui, ó, Zinha tá falando aqui mais uma vez, né? Muitas vezes desencadeado pela tela, realmente o fato, essa atenção que fica sendo capturada o tempo inteiro. Euclide Lima falou, as fisioterapeutas têm mãos divinas, olha, faz um milagre a cada sessão, de fato. Nesta parte, eu sou assim, eu falo bem assim, gente, eu me formei em fisioterapia, trabalhei muito pouco na clínica com a fisioterapia, e não gosto nem de falar, não porque eu tenho vergonha, mas porque eu admiro tanto que eu falo, gente, eu não me considero, não estou no nível, entendeu? Porque ser fisioterapeuta vai além de se graduar, de fato. Né? De fato. Né? Uma construção que vai além. Eu sou apaixonada pela fisioterapia. Sempre estive muito voltada mais para a área acadêmica, né? Quem formou aí comigo sabe, e para a área científica. E acabei ficando mesmo nessa área, mas não nego, realmente mãos divinas, né, Paty? Fale aí do nosso convite de formatura. Paty e eu fizemos parte da comissão de formatura. E a gente realmente fez isso, né? Colocamos essa imagem que tem essa representação da mão, porque de fato é o nosso instrumento principal. Exato. E tem uma força assim maravilhosa. Às vezes a pessoa fala assim, só a mão, né? Mas tem tanto além da mão, né? A mão, o conversar, o estímulo, a forma de estimular, né? É muito bela a profissão. Eu realmente sou suspeita para falar. Paty também, tenho certeza. Sim, com certeza. Ana Lúcia está falando aqui como é importante a fisioterapia infantil na vida das crianças, né? Que tem dificuldade motora, de fato. Isso é indispensável. Na verdade, eu acho que só a mãe e o pai, né, que realmente precisa, sabe realmente desse valor, não é, Paty? Acho que você pode até falar muito bem disso. Você lembra que lá na época que a gente estava estagiando, a gente sempre falava isso, né? Paciente que não falta é o paciente infantil, né? A mãe e o pai que leva todos os dias naquela grande dificuldade, né? Saindo de uma cidade para outra para levar sua criança para 40 minutos.
de Sim. fisioterapia. Uhum. Então, realmente, não é por nada, é porque ele sente que aquilo é importante, é fundamental, né? Isso. E vem a evolução, né, da criança. Uhum, isso mesmo. Ó, a Betânia está falando aqui, ó, sou professora e percebo que nosso maior desafio é trabalhar a concentração na sala de aula, com crianças de 0 ou de 7 aos 8 anos. Gente, o nosso desafio nesse momento é a atenção, é a concentração. E aí a gente vivendo agora na pandemia, a gente sempre fala assim, né, nesse período. Ah, mas a gente está assim, a gente precisa, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Eu falo, gente, e depois? A gente tem que pensar no pós também, né? Exato. Como é que essas crianças vão chegar na escola? Aí senta lá e o professor liga pro pai, ó, dá um jeito, menino, não presta atenção. É. Dá um jeito. Aí vai para medicamento, né? TDAH e autismo, toda aquela bomba e ninguém para refletir. Inclusive, Paty, falar para você assim que eu já percebi algumas vezes lá no meu canal do Telegram, mães falando, né, depois que sabem dessa relação do autismo com as telas, que fala assim, nossa, inclusive, eu falava para meu filho assim, ó, se você tomar o remédio, eu te dou a tela. Como uma recompensa. E aí, Eu queria, né? né? E ela não sabia que isso é um fator que, né, que tem uma relação muito grande e que piora muito a condição da criança, né, que tem o autismo, né? Se para crianças normais, assim, no sentido de que não tem essa condição, né, esse Essa essa propensão. condição, isso, se ela já é afetada, imagine, né? Tem alguns estudos que falam que existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome da tela eletrônica, né? Que é justamente, por exemplo, meninos têm maior predisposição a ter problemas com telas do que as meninas, maior tempo de exposição ao longo da vida. Então, quanto mais cedo ele foi exposto à tela, né, mais problemas ele terá, porque a tendência é que aumente o uso de tela ao longo da vida, né? Adolescente, vida adulta e tal. Então, se ela teve por um maior tempo de vida esse contato, então isso piora muito. E nunca me esqueço do que uma psiquiatra fala muito em todos os trabalhos científicos dela. Inclusive, ela tem uma pesquisa hoje voltada para o autismo, que ela fala assim, cuidado, né? Crianças com autismo e TDAH são crianças que precisam de um cuidado muito particular. Muito particular. Porque elas têm sim, e quem tem filho nessa condição sabe que realmente afeta muito. E o que é mais difícil é que nessas condições é muito difícil mudar a rotina, né? O hábito para essas crianças é difícil. Então, assim, fazer essa modificação precisa do acompanhamento de um psiquiatra, às vezes, de um psicólogo, para realmente ajudar nessa mudança que já vem ali, ó, desencadeando um problema comportamental muito grande, né? Que é difícil de modificar. Deixa eu ver aqui, ó, se tem mais comentários. Paty, veja aí se você tem algum comentário que você queira comentar de uma forma particular. Ó, gente, muito carinho por todo mundo, tá? Vocês são... Ó, Paty, você é um excelente profissional, fiz o top. Paty, saudade. Você é demais, hein, Paty? Eu não estou conseguindo ver nenhum comentário, Di. Você não está conseguindo ver, não? Deixa eu ver se tem mais algum outro comentário aqui. Tá tudo travado. Ó, Murilo tá falando, Pachuca é uma profissional diferenciada. Oh, meu compadre. Contabilidade Fênix, que eu não sei, tá falando assim, é um trabalho minucioso de formiguinha às vezes, mas a consequência futura é de um bem imensurável, isso mesmo. A gente tem que... E assim, eu sempre falo que a gente, né, que eu sou ativista da infância, né? Não é que eu sou contra a tecnologia, às vezes as pessoas falam. Não, eu sou pró-infância. E você também, né? Várias outras pessoas que trabalham com a infância. Por observar a infância e ver a beleza que ela é, a gente se une para proteger e lutar pela infância. E por conta disso, a gente tem que se unir, né? E falar de tudo isso que é realmente importante para a criança. Porque cada vez mais as famílias estão entrando em um momento de não conexão, né? De falta de contato, do ouvir, do tempo necessário para a criança. Que criança precisa de tempo, né? Isso. Precisa de tempo para ser ouvido. Então a gente precisa falar, porque nós somos formiguinhas gritando nesse mundo onde todo mundo fala que
dê um iPad para a criança, para ela aprender a falar, para ela aprender a inglês, para ela fazer tudo. É. Eu acho que essa pandemia serviu muito para isso, viu? Em deixar os pais mais em casa com as crianças. Eu tô falando isso porque eu tô ouvindo muito isso. Ah, eu tô conseguindo brincar com minha filha. Eu tô conseguindo dar mais atenção a ela. E assim, eu tô ouvindo muito de uma forma muito prazerosa dos pais. Que assim, ah, eu consegui fazer essa atividade com ela. Então, assim, Nossa, que bonito. como agora eles estão participativos e ajudando nesse desenvolvimento. Porque antes é a rotina do trabalho. Então, assim, Não saía deixava, né? ou era naquela correria para deixar na escola, chegavam, aí a criança tinha milhões de atividades, natação, enfim. E aí, quando chegava em casa, eu já estava dormindo, ou o pai ou a mãe não tinham chegado ainda, então eu não tinha esse contato tão forte. Ou então era uma coisa rápida. Chegavam para tomar um café, cada um ia para o seu quarto, a criança ia estudar, ou se é uma criança Verdade. que já estava dormindo. Então, assim, eu estou percebendo muito esse relato. Então, eu espero que, assim, seja uma coisa positiva dessa pandemia, né? Essa Aham, reflexão da relação dos pais com os filhos em casa, de como é verdade. Eu importante. também, realmente, né? Para tudo a gente tem que observar o ponto positivo e negativo. E Isso. estarmos todos dentro de casa, né? Isolados, presos, nos permite, de certa forma, pelo menos ter a oportunidade de olhar, né? Uhum. Para ali, para a nossa família. E do jeito que você está percebendo isso, eu também percebo muitos pais que falam assim: nossa, antes eu não percebia, mas agora eu estou vendo o quanto meu filho usa a tela. Porque antes eu estava fora o tempo inteiro. Ou então, porque antes ele ia para a escola, mas agora dentro de casa eu estou vendo como ele usa muito. E como ele usa muito e como ele muda o comportamento quando usa. Então, de certa forma, está ali, né? Permitir o pai olhar, pelo menos, né? E Sim, é sempre isso que eu falo, né? Eu falo, observe, se não te incomoda, se você acha que não, que é normal, que não tem problema, tudo bem. Mas não deixe de observar. sim. Observar como ele tá, se faz bem, se substitui alguma coisa importante dele. Né? Se você vem percebendo uma modificação, eu sempre falo, observar é o primeiro passo ali, né? Até da investigação científica. Não nos custa nada. E é importante a gente observar com um olhar neutro, né? Já não pensando, vou olhar de forma neutra. Vou ver se é mais para cá, se é mais para lá. Né? O que que pode ser modificado? Então, a pandemia trouxe isso, Paty, de fato. Sim. Essa possibilidade de observar a sua própria família, os seus Uhum. relacionamentos, né? A sua criança, né? O seu próprio eu, o seu próprio ritmo de Uhum. trabalho. Eu acho que teve esse ponto Sim. positivo também, né? Uhum. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, tão feliz pela participação de vocês, tá? Muita gente aqui. Fico muito feliz também pelo carinho que vocês têm a Paty, né? Não tenho dúvida de que ela é uma profissional incrível. Muito obrigada pela participação. Paty, brigadão, querida, pela participação, pela conversa. Não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar. Queria que você, agora no final, deixasse um recado, né, para os pais, principalmente dos bem pequenos. Não necessariamente para os que têm algum problema, mas para os pais das crianças, né, que precisam passar por todas essas fases do desenvolvimento. Queria que você deixasse algum recado para eles nesse sentido, né? De como eles podem agir em prol do desenvolvimento infantil das crianças. Uhum. Acho que assim, o recado que eu dou e que eu sempre falo para os pais é que deixe a criança brincar, estimule a criança. Ela tem que explorar o mundo, tem que explorar o ambiente onde vive. Ela tem que. Se a criança não passar pela experiência, ela não vai conhecer, ela não vai saber se é prazeroso, ela não vai saber se não gosta, por exemplo, de alguma textura, de cheiros, enfim. Quando a gente fala de estimulação sensorial, é um mundo, é de tudo. É um cheiro, é um Uhum, toque, é um sabor, é uma cor. Então, assim, é um mundo, é a realidade, né? É a nossa vida diária. uhum, Então, assim, deixe a criança brincar e principalmente brinque com a criança, brinque com o seu filho. Participe desse momento com ele. Não só para crianças que que precisam de fisioterapia. Isso eu falo para qualquer criança, né? Para qualquer pai. Brinque, viva esse momento com a criança. Ah, mas eu não tenho tempo de brincar com meu filho. Tá certo. Vai lavar roupa? Coloca a criança para lavar roupa. Para ela vai ser uma brincadeira. isso, Então, assim, mas vai ser uma isso, brincadeira prazerosa, porque já vai estar criando uma atividade,
ali você vai estar trabalhando tantas coisas com a criança. É questão de responsabilidade, é toque. Então, assim, você pode incluir a criança dentro de várias atividades, vamos dizer assim, domésticas, e, de certa forma, tá brincando com a criança. Ah, vai varrer a casa, pega uma vassourinha, vai brincar também. E coloca uma brincadeira naquela atividade. Então, assim, às vezes muitas pessoas usam meio que como desculpa a questão de tempo, mas assim, já que não tem tempo para parar para brincar só, qualquer outra atividade virá uma brincadeira. Porque vai ter uma forma de interagir a criança. Ah, eu vou fazer uma comida? Vamos, coloca a criança para cortar ou para pegar num leite, vai lavar o prato, para qualquer coisa. Então, assim, tenta integrar essa criança junto com você em todas Perfeito, as Paty. atividades, né, que você possa fazer. Nossa, perfeito. Muito bom essa dica, né? Realmente, isso é o chave, né? Essa permissão da infância, né? Que é justamente isso que você acabou de falar. Né, gente, ó, muito obrigada a todos vocês, tá? Dizer para vocês que essa live vai ficar salva no meu canal do Instagram. E depois ela vai para o meu canal do YouTube, porque eu sempre baixo, edito, coloco lá, então fica permanente, né? No canal de Ana Cavalcante. Vou mandar para a Paty também um link para ela compartilhar, né? Enfim, se ela quiser enviar para alguém especificamente. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pelas contribuições. Paty, muito obrigada mais uma vez por compartilhar a sua experiência, né, por compartilhar o seu profissionalismo, tudo que você vivencia. Brigadão, ó, todo mundo mandando beijos das crianças para você. Obrigada. Eu não estou conseguindo ver nada de comentário, mas queria agradecer, Gil. Ó, manda beijo lá de Nanda, Paty. Ah, Nandinha linda, que saudade. Eu sei quem Muito é. obrigada. Obrigada Ó, pelo convite.